Aula 8. Continuidade do tema Estudo das lajes. Neste caso de hoje, dimensionamento em uma direção. Os tópicos apresentados serão classificação das lajes quanto à armação, condição de apoio das lajes, cálculo das lajes armadas em uma direção. Classificação das lajes quanto à armação. Considera-se a laje retangular, indicada na figura abaixo, apoiada nas 4 vigas de borda e submetida a uma carga P, distribuída por unidade de área. Então, nós aqui já podemos imaginar que essa laje apoiada nas 4 bordas das 4 vigas, nas bordas dessa laje, tem a configuração como indicada na figura aqui. Se considerarmos uma faixa unitária da laje e analisarmos essa faixa unitária, ela tem na direção do eixo Y, ela tem essa situação aqui. Na direção Y, ela tem a deflexão da laje nessa direção. E na direção X, vamos dizer assim, né? X está aqui, terá essa curva de deflexão. Então veja que a flexão da laje, nesse caso, ocorre em 2 direções. Uma no longitudinal e uma no transversal, que é no eixo Y. Então, esta devido a uma carga P distribuída em toda a área. Então, essa é a configuração de uma laje. Observe que o L de X ele é maior do que L de Y. A deflexão na direção X é maior do que na direção de Y, devido ao vão. A curvatura em Y é maior. Por que é maior? Se o vão é menor e tem no meio, no centro da laje, tem a mesma flecha, então quer dizer que a curvatura naquele vão menor será mais acentuada. O momento é proporcional à curvatura, portanto, o momento na direção Y é maior do que na direção X. Então, pode concluir que o momento fletor solicitante é maior na direção do menor vão da laje. Isto é um dado importante para que possamos dimensionar as lajotas. Cálculo das tensões na lajota que utiliza o momento. Quando um vão é muito maior que o outro, um dos elementos torna-se relativamente pequeno. Se um vão é muito maior, o longitudinal é muito maior do que o transversal, um dos dois será bem menor em relação ao outro. É o que está dizendo aqui. Lajes classificadas em cruz ou em uma direção é o tema nosso. Portanto, as lajes armadas em cruz ou em 2 direções, relação entre o vão maior e o vão menor não é superior a 2, ou seja, o comprimento, o sentido longitudinal do vão não deve ser maior do que 2. Então, a relação do vão maior pelo menor tem que ser menor ou igual a 2. O momento na direção X e o momento na direção Y devem ser calculados. Para cada um,
dimensionar e dispor a armadura. Então, nós temos que calcular esse momento para dimensionar a armadura das nervuras, das nervuras, das vigotas da laje. Daí a gente está fazendo o projeto já respeitando os esforços que irão ser submetidos e estamos dimensionando a ferragem para que possa suportar e tenha a flecha dentro do estabelecido pela norma. Então você tem aqui o L de X maior do que o L de Y, tem a área da ferragem de X, a área da ferragem de Y. Então, essa análise tem que ser feita quando você lança a estrutura, as colunas, chama lançamento da estrutura, da planta baixa para você lançar para fazer a análise estrutural, você já vai fazendo, já vai selecionando essas condições para o cálculo das lajes. Laje armada em uma direção. Então, vejamos. A relação entre os vãos é superior a 2. No caso, ser superior a 2, ou seja, aonde L de X, o comprimento da direção X, é maior do que 2 vezes o comprimento na direção de Y. Neste caso, vai-se trabalhar na armadura, na ferragem, em uma direção, que deve ser a direção de maior vão. Já está nos induzindo a isto. Portanto, o momento na direção do vão maior não necessita ser calculado, bastando adotar uma armadura de distribuição. Condição para a laje, a condição de apoio das lajes. Para a definição do cálculo, são introduzidas as seguintes considerações. Nos bordos internos, quando há continuidade da laje vizinha, admite-se um engastamento perfeito. Isso quer dizer o seguinte: você tem um ambiente, e esse ambiente está com a laje e as nervuras está passando, e vem no ambiente vizinho e você faz um interlace aí das nervuras, então você vai considerar essa borda como um engastamento perfeito. Nos bordos externos, ou mesmo nos bordos internos, quando se tratar de lajes rebaixadas, admite-se a condição de apoio simples. Ou, no caso só de um ambiente que você tenha, vai trabalhar com apoio simples. Por exemplo, numa instalação rural, aonde você vai fazer uma edificação para uma agroindústria. Só que na agroindústria, em uma das extremidades da edificação, se quer fazer é necessário fazer um laboratório, né? Laboratório para análise dos produtos que estão utilizando, ter um ambiente de vestuário, um ambiente de banheiros, né? Uma cantina. Então, isso vai ficar na parte térrea e na parte superior você pode usar um pavimento superior e colocar escritório, né? Escritório do gerente, funcionário, for contabilidade. Então, você vai fazer uma laje de piso. Então, essa laje ela vai ser, como tem ambientes vizinhos, você vai, quando for nos bordos internos, vai ser considerado engastamento perfeito. E nos bordos externos, você vai considerar uma condição de apoio simples. Basicamente é isso, e é muito comum isso nas instalações rurais.
Então, está aqui, no exemplo que foi dado, um piso com laje rebaixada. Então, tem essa laje aqui no L4. O L4 é esse aqui, está achurado, está rebaixado. Então, veja que essa condição aqui é diferente de todas as outras vizinhas, porque ela está rebaixada. Então, ela vai ser toda com apoio simples, enquanto as outras, na faixa de transição de um ambiente com o outro, será engastamento perfeito e as bordas externas, apoio. Isso é importante porque isso dá a condição de apoio, a condição de engastamento, a condição de vínculo para o dimensionamento. Assim como nas vigas tinha biapoiado, tinha engastado e apoiado, é a mesma coisa aqui, só que é lajes. Então você tem aqui engastamento perfeito, porque ele está prendendo toda essa laje aqui numa viga. Então está engastamento perfeito. Apoio simples e de borda livre, né? Borda livre e apoio simples. Então veja que essa condição que está se fazendo aqui. Tá, esse exemplo aqui, mostrando que tem porque nesse exemplo você aplica essas condições. E aqui você tem várias situações aí, ó. Condição de borda L1 para L2, L2 e L3, ó. Aqui de L2, L5 e L3, L6. Já na condição aqui de L5 e L8 é a mesma dessa aqui, ó. Essas lajes estão ultrapassadas, dá engastamento perfeito, assim como essa aqui. E nessa aqui tem também essa situação. Já nessa aqui, como ela está rebaixada, como vimos no slide anterior, ela tem uma condição totalmente distinta. Então, é essa condição que precisa ter nas lajes. O cálculo das lajes armadas em uma direção. O momento fletor, a questão do momento fletor, deve ser considerado o menor vão para o cal. Então, você tem a laje você tem, se é uma laje de uma área retangular, você vai ter, se for a relação comprimento-largura maior do que 2, vai ser em uma direção, você vai privilegiar fazer o cálculo do menor vão. Então, você tem as condições, ó. Nessa condição aqui de apoio biapoiada, a laje será biapoiada, pega no meio do vão, ó, uma unidade aqui, você tem essa flecha, essa condição aqui de carga e calcula esse momento. Aqui, gente, a gente já está calculando as lajotas, as vigotas, que melhor dizendo, aquelas vigas que vai se encaixar ou com isopor, e ela fica sempre na direção de menor vão, porque daí ela tem menor flecha. Então tem as condições de biapoiada, condição de engastada e apoio, a condição bi-engastada e a condição de engastada e borda livre. Tem essa condição também. Então, veja que para as três condições que se tem aqui, está se pegando sempre a análise para o menor vão. O menor vão está aqui, ó, sempre o menor vão. E se calcula em função das condições de borda. As condições de borda de apoio, obviamente, que nós estamos usando para o cálculo do momento. O momento aqui você veja que tem um comportamento, tem esse outro comportamento, tem este aqui. Então veja que para cada situação irá encontrar um determinado momento que será usado posteriormente no cálculo. Na laje apoiada em dois lados, ou seja, biapoiado, é o mesmo de viga, gente, que nós vimos lá em resistência. A carga L ao quadrado dividido por 8.
Se a laje for apoiada de um lado e engastado no outro, você tem o momento máximo próximo do apoio, nesse valor aqui, e o momento mínimo no momento do engaste. Então você tem o momento máximo e o momento mínimo. Daí você tem, aqui é um momento negativo, a gente tem que ver isso aqui, né? Trabalha de maneira invertida. Aqui seria o caso da laje apoiada de um lado e engastada do outro. No caso 3, onde a laje é bem engastada dos dois lados, você tem essa situação, PL2 sobre 24, no meio, e lá no engastamento, PL2 sobre 12. E a laje em balanço, você vai calcular a parte do balanço, que é essa aqui, PL2 sobre 2. É o que tem um momento mais... Né? Tem um maior momento e de maneira aí que suporte esse balanço. Então veja que tem o cálculo dos momentos para os casos mais comuns de lajes estão aqui expostos. No caso das reações, nós temos os quatro casos, e tem-se também a questão dessa configuração, já que aqui é biapoiado, veja que está tranquilo. Engastado e apoiado já tem um momento maior aqui e menor aqui. Biengastado, né? Você veja que também tem, agora só que muda o valor por causa do engastamento das duas bordas. E aqui tem-se a engastado e livre, tipo marquise, né? Borda livre, em balanço. Então, veja que essa é a situação. Tem aqui que nós vamos usar posteriormente os ângulos, o AX, né, essa área aqui, com essa área de Y, e está aqui. Então, esses são a maneira de como vai se calcular as reações dessas lajes com as condições de apoio. Uma laje biapoiada vai ser simétrica. Uma laje engastada e apoiada, claro que vai ter uma parte maior no lado do engastamento. Bem engastado também vai ser simétrico e aqui vai ser muito nessa fase do engastamento. É a mesma lógica de viga. A gente está trabalhando basicamente. A gente está praticamente dimensionando uma viga que a gente está simplificando a laje o conjunto de vigas, né? Então, no caso 1, a laje apoiada nos dois lados, você tem a reação de apoio, as reações nos dois lados, igual a PL2, PLX sobre 4 e PLX sobre 4, essa aqui, lá na borda na direção Y. E assim vai para o biapoiado da direção X, Y e a equivalente. Certo? Esses são os modelos matemáticos que se tem para o cálculo. No caso 3, bem gastada, também está aí. E no caso em balanço, nós também temos essa equação aí. Então veja que todos os quatro casos nós já temos o momento e temos as reações. Agora,